Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Carol com K, né? Se tem um nome que não saiu da web e das redes durante essa semana, esse nome é Carol com K. Ela ocupou o primeiro lugar na segunda-feira no Google Trends, com mais de 2 milhões de pesquisas. A cantora de rap que participou do Big Brother Brasil e saiu com a maior rejeição da história do programa, virou pauta para vários setores e editoriais. Já já você vai entender melhor o porquê. A Carol com K, né? O fato é que o Brasil se uniu em todo para tirar a Carol do reality. Ela ocupou aí 2 trends ao mesmo tempo na segunda. O primeiro, vocês viram, o segundo é esse aqui, ó, 4º lugar, com 1 milhão de pesquisas. Ontem ela também esteve entre os assuntos mais falados do dia. E por isso, esse é o nosso tema de hoje. Com o comportamento dela dentro da casa, a Carol despertou aí na sociedade várias discussões sobre xenofobia, violência psicológica, intolerância. A lista é extensa, né? Por isso ela foi cancelada pelo público. E para falar sobre essas questões jurídicas que envolvem todas essas ações que a gente citou, eu chamo aqui o especialista em privacidade e proteção de dados, Felipe Varela. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo aqui, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante. Bom, vamos lá. Seguinte, muita gente está falando sobre esses possíveis crimes, né, que foram cometidos. A questão da xenofobia, violência psicológica e tudo mais. E ela realmente pode ser responsabilizada por isso? Bom, Mariana, na verdade, eu fiquei sabendo da situação com Carol com K, não sou fã do programa do Big Brother, mas assisti a alguns vídeos relacionados ao tema. E o que se diz, né, é que a Carol ela exerceu uma pressão psicológica sobre um outro participante, Lucas, e além disso teria feito um comentário, né, que sobre um determinado viés poderia ser considerado xenófobo. Bom, eu não posso confirmar se houve ou não, né, algum tipo de crime, mas em tese essas condutas, né, elas podem estar relacionadas com 2 crimes, os crimes de difamação e de injúria. O primeiro é a violação da honra objetiva, né, de como a pessoa se apresenta na sociedade, e o segundo, da sua honra subjetiva, de como ela se entende por pessoa. Há também quem entenda que o que ela praticou, em tese, poderia configurar o crime de tortura. Eu não acho que chegue a tanto, né? Não que eu fique, não assisti a todas as cenas do programa, mas também pelo pouco que vi, não vi nenhuma ameaça grave a ponto de se caracterizar esse ilícito. Já em relação aos comentários que ela teria feito em relação a outra participante, a Juliette, em relação ao fato de ela ser nordestina e ao sotaque, bom, em tese isso também pode caracterizar um crime de injúria, né, uma injúria específica, que é o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que diz quando essa injúria ela está relacionada com questões de raça, cor, etnia, condição, origem, né, que seria o caso. Então essa seria a hipótese, se configurado o crime, que poderia ser encaixada essa hipótese fática. Bom, mas isso é tudo em hipótese, como disse. Para a configuração desses tipos penais deve haver uma investigação mais criteriosa, deve haver uma instauração do processo criminal, inclusive por parte das vítimas, porque se tratam de ações penais privadas, né? E é isso. Mas na esfera civil, o que pode acontecer também, né, se configurado o ato ilícito, se configurado que, de fato, a Carol injuriou essas pessoas, essas vítimas, elas podem também perseguir no juízo civil uma indenização por um ato ilícito. Tá certo. Com esse índice aí de rejeição tão alto, o nome da Carol gerou esse chamado marketing de oportunidade, que é quando grandes e pequenas empresas aproveitam o momento, o engajamento, né, em torno do nome dela, para potencializar as próprias postagens. E antes da gente entender a consequência jurídica disso, vamos saber mais sobre os perigos do marketing de oportunidade com o professor e especialista em marketing Rafael Nascimento. Só que o marketing de oportunidade, ele está ali para poder gerar engajamento, para gerar buzz, para gerar uma proximidade do nosso consumidor com a gente. Ao passo que isso acontece, quando eu trago meu consumidor mais para próximo, eu também trago uma possibilidade de crítica. Eu também trago uma possibilidade desse consumidor enxergar algo que eu não quero. E muitas vezes eu depor contra o que eu já prego, porque os valores da marca são muito bem estabelecidos. E a partir do momento que a gente estabelece esse valor da marca e a gente vende um posicionamento para o consumidor, a gente precisa sustentar ele.
Muitas vezes, quando a gente entra no marketing de oportunidade, a gente quer surfar a onda que todo mundo está fazendo, mas não tem a ver com seus valores. Então, cuidado enquanto marca, se isso não pode ser mais nocivo do que benéfico para você. Sabendo sobre isso, pode investir, caso isso tenha a ver com seu valor, e caso não tenha a ver com seu valor, é melhor deixar isso passar ou comentar de uma forma muito leve dentro da sua comunicação, sem ser o seu atributo principal. Porque aí sim, você vai estar aproveitando bem a oportunidade e não vai estar sendo oportunista e trazendo uma imagem negativa para sua marca. Tá certo, Rafael, obrigada. Bom, o fato, né, Felipe, é que muitas marcas usaram a imagem da Carol para sorteio, promoção, enquete. E aí a pergunta é, esse uso, né, da foto dela, da imagem nesses posts, isso pode ter alguma consequência judicial, esse uso indevido da imagem? Como é que é isso juridicamente? Sim, Mariana, o nome e a imagem da pessoa, né, são direitos da personalidade que são tutelados pela nossa Constituição, pelo artigo 5º, inciso 10, e também pelo nosso Código Civil, né, que determina que não se pode utilizar sem autorização imagem alheia. Muita gente pensa que pelo fato de ser uma pessoa pública, né, essa pessoa ela não teria esse direito à imagem, de modo que eu poderia reproduzir de forma contínua essa imagem sem qualquer consequência jurídica, e não é bem assim. Lógico que no exercício das funções, né, a pessoa pública ela pode ter sim a sua imagem veiculada, podendo ocorrer a revelação de fatos de interesse público, né, independente da anuência da pessoa retratada. Por exemplo, a imagem de um parlamentar ou de um ministro de Estado, enquanto figura pública, exercendo a função pública, o uso da imagem é permitida. Tanto que todos os dias, nos jornais, há fotos dessas pessoas públicas. Mas o fato de alguém ser uma figura pública não autoriza a invasão da esfera da privacidade da pessoa para a obtenção de fotos, né, a serem posteriormente divulgados. Por exemplo, eu não posso mirar uma câmera para dentro da casa, né, dentro do espaço de privacidade, dentro do espaço de intimidade de uma pessoa pública para obter imagens sem o consentimento dela. Né? Aconteceu, por exemplo, uma situação como essa com a artista Caroline Dickman, por exemplo, né, que um programa jornalístico colocou um guindaste na frente da casa dela e, por uma questão de piada, de muito mau gosto, filmou o interior da casa dela e isso, a atriz ela entrou com um processo na justiça em razão da violação desse direito de imagem dela e ela ganhou a ação em razão disso. O fato é que também há outros casos, por exemplo, o caso da atriz Maite Proença. A atriz ela fez um ensaio para a revista Playboy em 1996, né? Na época ela estipulou os contratos da sessão de imagem, permitindo a remuneração, os tipos de fotos que seriam produzidas, e um jornal do Rio de Janeiro estampou a foto desnuda da atriz na capa do seu jornal. E isso, lógico, sem a anuência da atriz, ela moveu uma ação judicial e também ganhou uma indenização de R$50 mil, o que, ao meu ver, é até pouco, diante do nível de exposição que ela sofreu. No caso da Carol Conká, né, é importante destacar que já existe, inclusive, um entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a indenização por publicação não autorizada de imagem para fins econômicos ou comerciais independe de prova de prejuízo. Então, se a Carol Conká realmente for atrás das pessoas que usaram a imagem dela de forma indevida, inclusive muitas vezes de forma pejorativa, né, ela pode conseguir uma indenização por isso. Diz a súmula do STJ, que eu me referi, que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. E aí, quanto é essa indenização, Mariana? Bom, não existem critérios legais para fixação dessa indenização, né? Mas existe uma tendência jurisprudencial de se fixar essa indenização, levando em consideração o valor que a vítima receberia caso tivesse autorizado a publicação da sua imagem, né? Bem como também o nível de exposição da imagem. Se ela foi exposta num jornal de grande circulação nacional, no jornal local, apenas em um local privado, tudo isso deve ser levado em consideração na valoração da indenização que deve ser paga para a cantora, caso isso fique provado num processo judicial, respeitado o devido processo legal, logicamente. Felipe, no caso da Carol Conká... Pode finalizar, eu só quero complementar com uma informação. Pois não. No caso da Carol Conká,
como ela é uma figura pública, né, a imagem dela também é um instrumento de trabalho dela. Então, ao participar de campanhas publicitárias, ela recebe, né, pelo uso da imagem. Existem valores já estipulados pelo uso da imagem da Carol Conká. Então, isso certamente poderia ser um parâmetro em ações judiciais que a cantora poderia vir a mover contra essas pessoas que fizeram o uso indevido da imagem dela. Eu queria só comentar que é o seguinte, parece um pouco improvável, né, falar, vai mover uma ação contra todas as empresas, né, que usaram o nome dela. E não só, né, que é uma pessoa pública, mas isso aconteceu com uma pessoa, é um cidadão comum, que eu não sei se vocês lembram desse caso, foi a carioca Raquel Mota, que ela viralizou com o meme dos R$3, porque ela era carioca, né, Felipe, você lembra desse caso? E aí viralizou, ela estava ensinando como fazer uma carteira e tudo mais, e aí várias empresas anunciavam um frete pelo preço de R$3, ou então uma batata frita pelo preço de R$3, e claro, imaginaram que ela, como cidadã comum, não moveria ação na justiça. Ela moveu 56 processos, né, contra empresas diferentes que usaram essa imagem dela, ou a voz, ou a imagem, né, mas esse meme que circulou na internet, e a gente não sabe ainda o resultado, mas o fato é que esse tipo de caso acontece, né? É completamente viável você acionar a justiça para esse fim. Sim, não precisa ser uma pessoa pública, né, para ter o direito de imagem protegido. Como eu disse, a Constituição Federal e o Código Civil tutelam o direito de imagem de todas as pessoas, e não é diferente, né, com as pessoas públicas. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura do cancelamento, né? Essa polêmica toda que a Carol gerou dentro da casa do BBB também trouxe muita discussão aqui para fora, até porque o que a gente vê ali é o reflexo da nossa sociedade, né? Ela foi cancelada em vários aspectos, né? Teve muito prejuízo, inclusive, para a carreira dela. Queria falar um pouquinho desse limite, né? Dessa cultura de cancelamento, Felipe. Pois não. Bom, esses discursos de ódio, né, que estão atrelados a essa cultura do cancelamento, surgiu, né, após o momento da divulgação das mídias digitais, né, e, na verdade, criaram uma espécie de sociedade de juízes, né, que a todo momento eles são convocados a julgar, opinar e cancelar as pessoas, né, em um ambiente absolutamente tóxico, sem que as pessoas tenham qualquer espaço de defesa, qualquer espaço para se manifestar, para eventualmente se retratar, né? Essa cultura de cancelamento, sob uma outra perspectiva, ela pode até ser uma forma eficaz e consequente para romper, né, o privilégio de certas pessoas que são blindadas socialmente, né, por grupos silenciados ou minoritários. É o caso, por exemplo, começou a se falar em cultura do cancelamento em 2017 com o movimento Me Too nos Estados Unidos, né, em que várias mulheres elas passaram a relatar assédios sexuais cometidos por pessoas famosas de Hollywood e a partir de então começou-se a criar esse movimento de cancelamento desses diretores em razão disso. Também um exemplo desse trabalho do Sleep Giants Brasil, que também é um movimento que luta contra o financiamento do discurso de ódio das fake news e já desmonetizou, né, e conscientizou empresas e cidadãos sobre essa questão. Mas é preciso ser muito consequente, né? Pois o cancelamento, essa cultura do cancelamento, ela pode ter efeitos temporários e permanentes e podem gerar destruição de reputações das pessoas, né? A gente está falando de pessoas que têm sua imagem, sua honra, que precisam ser tuteladas judicialmente, né? A questão do cancelamento passa a ser problemático quando ele começa a ser utilizado de forma massiva e corriqueira, como vem acontecendo ultimamente, né? É verdade, é preocupante, né? Felipe, eu agradeço muito a sua participação aqui. Uma boa noite para você. Adorei os esclarecimentos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agora eu volto aqui para as telas para a gente saber o que mais está na web, né? Quais são os assuntos que vêm movimentando a internet. Vamos começar pela segunda-feira? De olho aqui na tela. A notícia vem lá do Rio de Janeiro, que passou a oferecer internet gratuita para o Google Classroom, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas. Na rede municipal de ensino, as aulas vão ser por meio do aplicativo Rio Educa em Casa e deve ajudar 650 mil alunos. Os dados de internet vão ser patrocinados pela Prefeitura do Rio e a ferramenta também está liberada aí para os professores darem aula sem gastar o plano de celular. Se funcionar direitinho, vai ser um adianto aí na vida dos alunos e professores da rede municipal do Rio, né?
Próximo aqui, ó, ainda na quarta-feira, outro assunto que tomou, segunda, outro assunto que tomou conta aí na web tem relação com a Covid-19, isso porque vários estados retomaram uma espécie aí de lockdown, né? Até na semana passada a gente falou aqui do Ceará, da Bahia. Essa semana o governo de São Paulo anunciou o lockdown que começa amanhã, das 11 da noite às 5 da manhã, em todo o estado. A medida vale até o dia 14 de março e foi tomada depois de São Paulo atingir o recorde de pacientes com Covid internados em UTIs, 6.410 pessoas. Já na terça, quem apareceu nos trens foi o Enem, porque nesse dia teve a aplicação da prova para pessoas em privação de liberdade, estudantes que moram em lugares que tiveram o exame cancelado, né, por conta do coronavírus, como Manaus, ou também que estavam com sintomas da doença no dia da prova. E o que chamou a atenção de muita gente foi o tema da redação. Os estudantes tiveram que escrever sobre a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Tema super relevante e atual. Agora é esperar o resultado das notas que sai no dia 29 de março. Já na quarta, o termo prova de vida INSS apareceu nos trends porque o INSS prorrogou até maio o prazo de suspensão da prova de vida dos aposentados e pensionistas. A prova de vida está suspensa desde março, né, do ano passado por conta da pandemia, mas ela é obrigatória e anual, gente. O INSS também ampliou a versão digital da prova de vida por meio do aplicativo. Ao todo, 5,3 milhões de pessoas podem usar esse serviço, ou seja, não precisam ir pessoalmente em uma agência para confirmar, né, que ainda está vivo, garantir o recebimento do benefício. A comprovação digital ela é feita por meio de reconhecimento facial. Tomara que já esteja disponível aí para todos os segurados. Também na quarta-feira a gente teve o termo Imposto de Renda 2021 como o segundo mais pesquisado do dia, com 200 mil buscas. A Receita Federal liberou o download do programa do IR desse ano. Dá para fazer a declaração pelo computador ou também pelo aplicativo, né, do celular. E o prazo para entregar a declaração de renda começa dia 1º de março, segunda que vem já, e vai até dia 30 de abril. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo e no próximo bloco você fica por dentro das fake news que estão rolando por aí. Eu volto já. Estamos de volta agora para falar de fake news e a importância de combater esse fenômeno. Lá no Instagram da TV Justiça, toda semana a gente publica uma fake news e explica o porquê daquela notícia não ser verdadeira. Olha essa aqui, ó. Era fake a publicação que afirmava que os ministros do STF recebiam R$90 mil por mês de auxílio alimentação. Claro que isso não é verdade, os ministros nem recebem qualquer tipo de auxílio alimentação. Outra notícia falsa que rodou nas redes tem a ver com o WhatsApp e a gente confere agora no Interprograma que está rodando aí na nossa programação. Dá uma olhada. Utiliza criptografia de ponta a ponta. Isso significa que nem ele, nem o Facebook, nem nenhuma outra empresa ou terceiro tem acesso ao conteúdo das comunicações entre dois usuários ou dentro de grupos. Isso inclui tanto as mensagens quanto vídeos, áudios, fotos, tudo que é compartilhado entre contas pessoais é protegido. Isso não muda com a nova política de privacidade, assim como não mudam as práticas de coleta e compartilhamento de outros dados que são feitos pelo WhatsApp, como metadados, como endereço IP, como dados relacionados ao hardware, como dados relacionados ao sistema operacional, número do celular, enfim, os metadados que são coletados e podem ser compartilhados
Tudo isso deve ser observado pelo usuário, mas isso já está em vigor desde 2016, não tem uma mudança nessa nova política de privacidade. A mudança que acontece é em relação às contas business, ou seja, as contas comerciais, porque o WhatsApp e o Facebook estão se integrando mais e trocando os seus serviços, o que significa algumas implicações para o compartilhamento de dados. Então, a atenção tem que estar focada nas mudanças no WhatsApp Business e não em relação às contas pessoais, porque aí tanto a criptografia é mantida e protegida, quanto os próprios compartilhamentos de dados que já aconteciam também se mantêm. Então, é importante ler a política, entender quais dados são coletados, quais dados são compartilhados, mas também saber que as mudanças que ocorreram, que vão ocorrer a partir de maio de 2021, são em relação às contas comerciais e não em relação às contas pessoais. Muitas das fake news envolvendo o WhatsApp estão relacionadas com a nova política de privacidade deles. E aí nós perguntamos no Twitter ontem qual dos principais itens, dessa atualização o internauta ainda tem dúvida. O resultado foi esse aqui, 60% quer saber sobre o compartilhamento de dados, 26,7% sobre criptografia e pouco mais de 13% sobre WhatsApp Business. E sobre essas questões, eu converso agora com o especialista em cibersegurança, Marcelo Lau. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer os internautas agora. Vamos lá. Bom, tá todo mundo com medo dessa junção aí, de WhatsApp com Facebook, compartilhamento de dados, as mensagens, fotos, mídias. Esclarece pra gente o que vai ser esse compartilhamento, para o pessoal ficar tranquilo em relação a essa nova política de privacidade. Bom, em primeiro lugar, os internautas podem ficar tranquilos que aquelas suas conversas secretas não serão compartilhadas com as outras pessoas. Isso significa que nem fotos, nem áudios, nem vídeos serão compartilhados com outros indivíduos. É claro que é importante ressaltar que existe um compartilhamento de informações com o WhatsApp já há algum tempo. Esses dados estão muito mais relacionados a pagamentos, a dados de geolocalização, a conteúdos que usualmente já são coletados. Inclusive, para o internauta que tem dúvida, ele pode ir no botão configuração, dentro de lá ele vai identificar conta e de lá, da opção conta, ele pode vir a solicitar um relatório para o próprio WhatsApp para saber o que foi coletado. Demora alguns dias para o envio desse relatório, só para se ter uma ideia do que o WhatsApp coleta. Mas pode ficar tranquilo, nenhuma mensagem realmente será disponibilizada indevidamente. Sobre a segunda questão, em relação à criptografia, podemos assegurar que a criptografia ela é feita ponta a ponta. Então, se por um acaso eu tenho uma comunicação contigo em relação ao WhatsApp, essa chave será exclusiva entre nós. Inclusive, quando eu mudo o telefone celular, você já deve ter visto isso acontecer, mudou a chave de criptografia com tal pessoa. É porque este indivíduo mudou o aparelho utilizado para se comunicar. E o WhatsApp, por motivos de segurança, muda também essa chave. Perfeito. Agora, o que é verdade, que é legal a gente esclarecer aqui, é que o WhatsApp vai limitar o envio, tanto de mensagens e também a leitura dessas mensagens para quem não aceitar essa nova política, Quem não aceitar não vai poder usar completamente o aplicativo. Isso é correto, a partir do dia 15 de maio, então guardem bem essa data. O WhatsApp ele deve iniciar a solicitação junto aos usuários para o aceite a essa nova política de privacidade e é claro que haverá um tempo para o aceite, caso o indivíduo não aceite pela primeira vez, tentativas devem insistir a esta adesão. E é claro que o WhatsApp promete, devemos considerar promete porque isso não significa que será efetivado, mas sim, o WhatsApp ele indica que deve reduzir as funcionalidades, a possibilidade do envio de mensagens, a limitação quanto ao envio de mensagens, podendo chegar ao ponto de que você pode vir a não conseguir nem receber e nem enviar mensagens. Teve também a fake news rodando aí, nas redes, sobre a questão de o WhatsApp não funcionar mais em vários aparelhos, mas isso também não é verdade, é por conta do sistema operacional, Como saber se meu aparelho é velho ou se ele é novo o suficiente para suportar todas as atualizações?
Bom, eu diria que, como a maioria dos brasileiros, como se troca de telefone de pouco em pouco tempo, é muito provável que o seu telefone já esteja atualizado. Mas, por via das dúvidas, vale ter uma relação de sistemas operacionais que não mais são suportados. Então, nesse caso, o WhatsApp ele funciona nas versões 4.0.3 ou versões mais recentes do Android. Então, isso funciona, nesse caso, para telefones Samsung, Motorola, que fazem uso desse sistema operacional. No caso do iPhone, o iOS 9 é a versão mínima exigida. E é claro que existem outros sistemas operacionais, como o KaiOS e o GIO Phone, que não existem aqui no Brasil por esses não serem comercializados. Mas pode ficar tranquilo, a maioria dos telefones que as pessoas usam atualmente já tem versões de sistema operacional muito mais atualizadas do que estas. Tá certo, Marcelo. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso programa. Eu agradeço demais a sua companhia. Não deixe de acompanhar as nossas redes, Instagram, Twitter, YouTube. Eu volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!